Primeiro, então, abrimos o nosso VS Code e nós vamos copiar o conteúdo da aula, do último arquivo, né? Da aula anterior, e criar o arquivo atual, aula 6. Ok, aí colamos o conteúdo para edição, ok? Então vamos lá, fechamos a aula anterior, deixamos só a atual. Vamos lá. Então, na primeira linha, a gente atualiza o número da aula. Acho que a gente esqueceu de atualizar na aula anterior. Tá. E hoje a gente vai manipular números e não texto. Ok? Então, manipulação de números. A gente vai continuar, pelo menos hoje, a trabalhar no Windows com o Linux, né, simulado aí, rodando dentro do Windows. Muito bem. Eu vou tirar essas definições aqui, olha, não definitivamente, mas eu vou realocar. Eu vou tirar daqui e vou colocar lá no início, porque nós vamos comentar algumas coisas agora. Comentar mesmo, falando que eu digo, né? Não do programa ainda. Ok, muito bom. Então, primeira coisa, vamos fazer o seguinte: como a gente vai trabalhar com número, vamos mudar o nome das nossas variáveis, ou da nossa constante e da nossa variável. Então, primeira coisa, vamos fazer o seguinte: vamos usar esse recurso replace, né? Trocar saudação, né? Porque aí a gente não vai mais falar de texto e sim de número. Digamos, como saudação é uma constante, eu vou chamar aqui arbitrariamente de K1. K maiúsculo, 1, ok? E vou pedir para substituir, né? Veja, existem, acho que 5 ocorrências, é isso? Uma, duas, três, quatro, 5, exatamente. E vamos substituir todas por K1. Saudação, vamos trocar para K1. Perfeito. Outra coisa vamos aproveitar e já trocar o nome da variável também. Onde for nome minúsculo, né? Nome. Vamos chamar de N1, ok? Aí já tem 17 ocorrências, tá? E aí, acho que dá para. Vamos já trocar todas. Pronto, ficou mais. Facilitou aqui para gente. Muito bem. Claro, quando a gente está atribuindo os valores, eu tenho que trocar texto por número, ok? Então, por exemplo, aqui você tem aqui um literal de texto, que é o oi, vírgula, espaço, né? Naturalmente entre aspas, eu vou trocar por um número. Digamos, a primeira ideia é a gente trabalhar com números pequenos, né, com inteiros, e pequenos, digamos, de um dígito, ou seja, de 0 a 9. Tudo bem? Até porque lá na frente a gente pode fazer algumas operações aritméticas e dependendo da operação, o resultado pode ser um número muito grande, né, com muitos dígitos. Então a ideia é limitar um pouco isso, só para facilitar aqui a nossa vida, não tem nenhum problema. Então, digamos, eu vou chutar aqui um valor 1, tudo bem? Para a constante. Vamos manter aqui sem valor, ou seja, aparentemente o que nós temos aqui no caso da variável é uma declaração apenas, não é uma inicialização. Né? Pelo menos do ponto de vista do programador ou do codificador, né? De quem está escrevendo o código, né? O script. Então, digamos que só está sendo declarado. Estou falando isso porque existem alguns detalhes aí que a gente vai perceber mais à frente. Muito bem. Aqui,
Logo em seguida, a gente tem as constantes, né, que são aquelas sequências de terminal, de controle de terminal, né, ANSI. Né? Vamos manter, com exceção do amarelo, o que eu vou fazer aqui, a gente pode manter o 3, que é o itálico, a gente pode colocar também um, né, para, para negrito, ok? Então o texto vai aparecer não apenas em itálico, que é 3, mas como negrito também. Quanto à cor, né? Para quem não sabe o que eu estou falando, aqui veja que esse arquivinho escapes, né? Lembra? Então eu falei lá 3, itálico e negrito 1. Isso é o estilo. Né? No caso da cor, a gente tinha quanto? Vamos olhar aqui. 33, né? O que significa isso? 3 é a cor da letra. E o outro, o primeiro, o prefixo 3, né? E o outro 3 é a cor. Então, letra amarela. Tá? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui só uma coisa para conferir. Aqui está em letra amarela. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a letra azul. Vamos mudar para 34, tudo bem? Vamos lá. 34. E vamos mudar também a cor de fundo. De novo. Como que a cor de fundo? Então, 4 para fundo e amarelo. Então, a gente vai colocar 4-3 aqui. Ó, 4-3. A ordem aqui não importa muito, tá? O importante é que esses valores estejam separados com ponto e vírgula. Então, tudo bem? Então, 3 se refere à letra, né? E 4 o número azul. Letra azul, 4 é fundo, como prefixo. E 3 é amarelo. Então, fundo amarelo. Tudo bem? 1 é o negrito e o 3 é o itálico. Só isso. Tá? É uma mera perfumaria aí, tá? Só para ficar mais bonitinho. Vamos manter por enquanto esse título da forma como está. E a primeira coisa é que na linha 15 a gente não vai usar um literal de texto. Então não pode ser o Hello World. Tá? Vamos usar um literal numérico. E aqui uma brincadeira, literal mágico. Tá? Pode pesquisar na internet números mágicos. Né? Alguns números eles têm algumas propriedades interessantes e digamos os mágicos, né, ou os matemáticos criativos exploram essas características desses números. E um desses números é 1089. Tá? Não vou entrar em detalhe agora, que não é o nosso foco, mas pode pesquisar na internet o que significa esse número 1089. Tudo bem? Ótimo, vamos continuar. Valor padrão da variável. Vamos só tirar o padrão, por enquanto. Acho que é o suficiente dizer que é o valor da variável antes da inicialização. Tá? Eu estou tirando o padrão porque aqui não é como no JavaScript, que você, quando você não. Quando você apenas declara, a variável, digamos lá, de alguma forma, ela recebe o valor undefined, ou seja, indefinido. Por que indefinido? Porque você só declarou. Lembra que a definição eu sempre falo isso, é a soma, digamos, de duas situações. Uma, a declaração, e a segunda, a inicialização, ou seja, a primeira atribuição. Então, a esse conjunto de declaração mais atribuição ou inicialização, já que é atribuição pela primeira vez,
Esse conjunto eu chamo de definição. Quando você não atribui pela primeira vez, né, ou você não inicializa, você só tem a declaração. Basicamente é isso. Vamos deixar para frente o restante do comentário, tá? Ainda tem alguns detalhes aí a ver, tá? Bom, vocês lembram que agora vamos entrar na função aqui, saudar. No caso, a gente já pode trocar também. Vamos fazer o replace aqui, olha. Esse nome saudar, né, se refere à saudação, já não se aplica, porque no caso a gente está falando. Opa, saudar, né? A gente está falando de números agora. Vamos usar mostrar apenas. Mostrar, ok? Então são 6 ocorrências. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Vamos trocar. Pronto. Oh, acho que eu troquei só de uma, né? Vou trocar de todas. Pronto. Muito bem. Tá, agora entramos aqui no corpo da função, que é esse bloco entre chaves, ok? Essas duas chaves aqui. A gente tinha colocado, a gente tinha definido uma variável local, né? Usando esse termo aqui, local. A gente fez isso para mostrar, se não me engano, se eu não estou esquecido, a gente queria demonstrar a questão de concatenação versus justaposição. No Bash, você não tem exatamente essa linha aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Quando você coloca esses dois valores lado a lado, isso não é uma concatenação a rigor, né? Isso é uma justaposição. Você está colocando, como eu disse, os valores um ao lado do outro. Só isso. Eu reservo, de certa forma, né, particularmente o termo concatenar, quando você cria uma nova variável. Então você tem uma variável com um valor e a outra com outro valor, né? Ou uma constante e uma variável, duas constantes, tanto faz. E a concatenação é quando você cria uma nova variável cujo valor será, no caso de texto, a combinação dos valores anteriores, dos valores das variáveis iniciais. Em número, não faz muito sentido eu concatenar, né? Por exemplo, eu tenho o valor 1 e o valor 2. Quando eu concateno 1 com 2, fica 12. Mas não tem muito sentido, né? Não existe. Quando eu falo, eu tô lidando com números, faz sentido operações aritméticas. E aí, quando eu combino 1 com 2, né? Que são os operandos, né? 1 e 2 aí no caso. Claro que vai depender do operador, mas o primeiro operador que vem à cabeça é o operador de soma. Então, quando eu somo 1 com 2, eu obtenho 3 e não 12. Né? Vê a diferença entre concatenar e somar, né? É que concatenação em número não faz sentido, como eu acabei de dizer, né? Então, não tem se eu simplesmente colocar 1 do lado de 2, eu vou ler ali ter 12, mas não tem muito, de novo, não tem sentido no caso de números, e sim de strings. Se eu considerar o 1 como uma string e o 2 como uma outra string, né? Ou seja, texto, aí tudo bem. Ok, então eu vou desconsiderar. Nós vamos voltar. Lembra que a gente deixou até comentado a primeira forma e por causa dessa discussão a gente comentou e criou então a variável local, tá? Então eu vou voltar aqui e de novo, bom, eu vou só descomentar essas linhas, né? E por enquanto eu vou deixar isso aqui, mas é para a gente ver a saída, tá? Mas não, como eu disse, não vai fazer sentido concatenar ou justapor os números, tá?
Muito bem. Vamos para o próximo. Inicialização. Ah, sim. Eu não posso inicializar o número com um texto. Não faz, né? Eu vou obter, se fosse no JavaScript, eu obteria o NaN lá, o not a number, né? N maiúsculo, A minúsculo, N maiúsculo. Aqui, vamos colocar um número aqui. Então, aqui é tempo, é uma definição, como a gente está falando aqui, é uma atribuição em design time, em tempo de projeto. Então, é o programador, é o codificador que determina. E aí, digamos que ele vai determinar que seja 3. Tá? E aí eu vou. Depois a gente vai fazer uma nova atribuição. A inicialização é a primeira e a segunda, no caso, a terceira, as outras são as novas atribuições. Então, aqui a gente vai colocar 5 no lugar aqui de Bela. Ok? Entrada por argumento em linha de comando, tudo bem. Aqui tem uma coisa interessante, e se a gente lembrar um pouco, a gente usou esse arroba não, cifrão 1 aqui dentro da função mostrar. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui para não ter que voltar. Olha aqui, ó. Cifrão significa valor de, né? Tá? Não só em Bash, algumas linguagens usam o cifrão na frente do identificador da variável para escrever não o nome da variável, não o identificador, mas sim escrever o valor, tá? Tá, mas o que eu queria dizer é o seguinte, veja que a gente usou o 1 aqui, ó. Olha aqui, 1 aqui, 1 aqui. O que é esse 1? Vamos voltar lá. É o primeiro argumento. Quando eu encontro algo desse tipo, então, aqui, ó. Então, esse 1 é o argumento. Por exemplo, lá em tempo de invocação, eu vou escrever lá o nome do script e, em seguida, o argumento. Então, o primeiro pode ter mais de um argumento, mas quando eu coloco um, ele se refere ao primeiro argumento e muitas vezes o único argumento, tá? Então aqui o N1 eu tô atribuindo o valor que o usuário vai entrar como argumento lá em linha de comando. É isso, tá? Muito bem. Então a gente já falou aqui de o valor da variável sendo o primeiro argumento, né, em tempo de invocação, e no tempo de execução, runtime, que aí é uma interação, aí não é, quer dizer, é o usuário também, né? No caso anterior, invocação é o usuário que entra com esse valor quando ele chama o programa. Já em tempo de execução, também é o usuário que entra com o valor, mas durante a vida, o rodar do programa. Enquanto o programa está rodando, vai ter um certo momento que o programa pede um valor, né? E fica esperando o usuário digitar, e ele fica travado, enquanto o usuário não digita, fica parado esperando, né? E aqui tem uma coisa interessante, que é uma definição implícita, né? Veja, esse X, a gente poderia ter colocado o N1 direto aqui, tá? Para que a lei. Porque aqui essa linha ela faz duas coisas. No caso aqui, ela está. Ela pede um nome, pede um valor, né, para o usuário, e já atribui esse valor a uma variável. Se a variável não existe, ou melhor, se a variável já existe, é o caso de você colocar N1 aqui no lugar do X. Já existe N1. E ela, então, simplesmente colocaria o valor informado dentro dessa variável existente. No caso aqui, também para ilustrar, a gente colocou uma variável inexistente, olha, o X, onde ela não foi definida aqui, não foi declarada. Mas aí o Bash faz isso de forma implícita. Então a gente chama aqui que é uma definição
implícita, dinâmica. A gente poderia também dizer default, né? Por default, né? Aqui, a palavra default aqui não é a melhor, mas ela cabe sim, de forma genérica. E também é que a gente esteja falando em shell time. Veja, não é design time, não é invocation time, não é runtime, é shell time. Tá? Porque é o próprio shell que cria, é, na verdade, quem criou aqui no caso, no sentido, em um sentido, foi o codificador, né? Porque no caso aqui eu escolhi um nome qualquer aqui, o identificador qualquer, mas é o shell que atribui um valor a essa variável. Então, a gente pode dizer que pelo menos a inicialização é implícita. Tá? Ela é feita com o valor que o usuário informa. Então a gente pode falar que isso aqui é em shell time ou também parse time. E não vamos nos preocupar muito agora com esses nomes, mas aqui é interessante, é uma definição implícita. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, agora sim, a gente volta lá na linha 7, e aqui o segredo é o seguinte, não é que não há uma inicialização aqui. Na verdade, existe sim. Aí também existe uma inicialização implícita, né, com o valor nulo. Né? Não é undefined aqui, é nulo. Né? É como se fosse, como eu coloquei aqui, ó, é como se eu tivesse feito isso, olha. Olha, é a mesma coisa. Eu omito aqui as aspas vazias, né? Tá? Mas é como se fosse a mesma coisa. Então, no fundo, e aqui nós temos também, e aí eu vou colocar aqui como comentário, uma definição. Na verdade, então, aí não é apenas uma declaração. Né? É uma declaração e uma atribuição, pela primeira vez, uma inicialização implícita. Tá? E aqui cabe o nome default. Talvez aqui não, mas aqui cabe, a rigor. Tá? Ou seja, como lá, por exemplo, no assembly, você também tem o que a gente chama de assembling time. Né? Algumas definições em tempo de montagem. Né? Mas, ok, vamos deixar o assembly para outra aula e só para mais ou menos comparar. Ok? E aí o que acontece? Na verdade, mas aí, logo à frente a gente falou em inicialização, não falou? Aí que tá. Talvez aqui o termo, eu não vou deixar aqui, eu não vou colocar aqui para ficar muito longo, mas a gente pode até comentar aqui do lado que essa inicialização explícita, tá? Em tempo, perdão, aqui, ó. Né? Desculpa, vou tirar daqui. Ctrl X. Aqui sim, ó. Né? Lembra, eu estou dizendo que aqui é inicialização, mas aí essa é a questão. Na verdade, ela já foi inicializada, essa variável, implicitamente com um valor nulo, com aquela string vazia. Tá? O valor nulo. Então, aqui, a rigor, não é bem uma inicialização, né? É uma inicialização explícita, porque implicitamente já houve. Tudo bem? Eu não sei se ficou claro. Né? Então, aqui, em tempo de projeto, né? Aqui, como eu disse, é o codificador, o programador que faz a inicialização. Mas com isso estou dizendo que, na verdade, ele não está inicializando. Para ele pode ser inicialização. Então, por isso a gente coloca o explícito aqui. Porque, na verdade,
ela já foi inicializada com um valor nulo. Essa é a diferença. Tudo bem? Bom, o foco não é esse, no caso, a gente vai. Qual que é a ideia aqui? Transformar aquele script que trabalhava com, manipulava texto, para manipular números, ok? Tá. E no caso, eu vou tirar também essas instruções aqui, no final, que nós vamos fazer o seguinte. Depois da inicialização em tempo de nos vários tempos, né? Ou seja, em tempo de projeto, em tempo de invocação, em tempo de execução, qual que é a ideia aí? Mostrar, como a gente está falando de número, em vez de aquela operação de concatenação que ela serve para texto, nós vamos mostrar as operações aritméticas. Né? De certa forma, eu já adiantei, né? Que no caso eu não vou concatenar dois números, eu vou somar dois números. Né? Não só somar, como nesse caso de números você tem mais operações. Então eu posso subtrair, posso multiplicar e assim por diante. Tudo bem? Tá. Antes então, vamos só salvar. Vamos salvar e vamos rodar. Ok? Vamos chamar o terminal. Esconder aqui o explorador, né? O Explorer. E vamos lá. Então, como que eu rodo? Bash. Desculpa, Bash. O nome, né? Aula 6. 6.sh. Veja, aqui em princípio eu não vou entrar com nenhum valor aqui, ou seja, nenhum argumento. Tá? Então, pronto. Aí, olha que interessante. Tá. Houve aqui, então, a atribuição em design time, né? Com esse valor, olha, ainda está entre aspas, né? Simples aqui, tá? Olha que interessante essa linha aqui também, nós já vamos comentar. E aqui ele pede para continuar que você, como a gente falou, em tempo de execução, pede um número, vamos colocar um número qualquer aqui, 2, por exemplo, e aí vai terminar. Muito bem. Tá, e aí ele mostrou o resumo aqui, aquele que eu comentei que eu vou tirar, que é o valor da constante, né? No caso é 1, e o valor da variável. Esse valor aqui é após a última atribuição, lembra? Eu coloquei 2 aqui, então aqui apareceu 2. Tudo bem? Mas tem umas coisas interessantes aqui. Veja que a gente sabe que então que a constante é 1 e o valor depende do momento aqui, né? Por exemplo, em design time, o valor é 3. E veja o que ele fez, olha, concatenou o 1 com 3. Né? Na hora de exibir aqui, ó, tá? Ele simplesmente concatena 1 com 3, não tem muito sentido esse 13, né? Ainda, e manteve também o ponto de exclamação, que a gente não mudou, não fez nada ainda lá. E aqui é a mesma coisa, olha, ele coloca constante e concatenou com o valor atribuído aqui para a variável N1, que é 5. Então 15 também não tem sentido, né? E aqui algo semelhante. Lembra que eu disse que quando a gente, por exemplo, aqui na linha de comando, vamos voltar lá em cima, eu não coloquei nenhum argumento, né? Então, o tal do cifrão 1, né? O valor do primeiro argumento, é nulo. Então, quando ele vai mostrar aqui, ó, ele mostra, esse é o valor. Ó. Então, é uma string vazia. Aliás, essas aspas simples foram só para destacar o valor. Né? E aqui elas estão destacando o valor. Que valor? Não tem nada aqui dentro, está vazio, é nulo. Então, na hora de concatenar, ele coloca um e nada em seguida, né? Tá? E lógico, e o ponto de exclamação que vale para todos, né? Está previsto lá no código. E aqui é a mesma coisa, ele coloca a constante,
o valor da constante que é 1 e o valor informado 2. Tá? Bom, agora é hora de fazer os acertos. Tá? Ah, vamos lá. Então, vamos voltar ao nosso programa. Vamos fechar aqui a terminal. Então, primeira coisa, vamos tirar esse resumo aqui. Ele não tem mais. Nós não precisamos mais disso aqui. Tá? E a segunda coisa, vamos tirar as concatenações, lembra? Então, essa linha aqui, olha, lá na função mostrar, ele primeiro mostra o valor, né? Lembra? O valor entre aspas simples. Né? Podemos deixar por enquanto, mas o que não faz sentido é a concatenação aqui, olha, ou a justaposição, né? Eu vou tirar essa linha aqui, ó. Tá, e perfeito, acho que é isso, né? Vamos rodar de novo, vamos salvar, vamos abrir novamente o terminal. Opa, tem coisa aqui que não é para resíduo do buffer do teclado. Então, dash a aula 6.sh. Ainda sem argumento, tá? Ok. Veja, agora não tem mais aquelas concatenações, né? Que não fazem sentido para número. Mas ainda estou mantendo as aspas simples para mostrar, para destacar o valor. Então, veja lá, quando antes da inicialização, como eu disse, implicitamente a variável recebe um valor nulo. Então não tem nada aqui dentro das aspas simples. Tá? E na linha de comando também, eu só dei Enter e o valor ficou nulo. Tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Na hora do usuário entrar com o valor, eu vou simplesmente dar Enter aqui. Pronto. E aí ele mostra também o valor nulo. Né? Tudo bem? Ótimo. Agora, o próximo. A ideia aqui é usar a técnica ou a estratégia dos passos de bebê, baby steps. Vamos retirar essas aspas simples. Porque aqui a gente não quer mais destacar o valor, é simplesmente informar o valor, sem nenhum destaque. Tudo bem? Eu acho que a gente vai ter que continuar na próxima aula para não ficar muito longa, né? Mas vamos salvar e vamos rodar. Vamos. Aí. Vamos colocar um clear na frente aqui, ó. A gente pode fazer clear e aí esse end, que é o e, pronto. Tá? De novo, eu não informei nenhum valor e aqui também não vou informar. Tá? Então ficou assim. Ó. Então, o valor de N1 antes da inicialização é vazio, né? Nulo. A inicialização explícita, né, do codificador ou do programador aqui foi 3, depois 5, depois nenhum, porque não houve argumento, e aqui quando também nenhum, porque foi apenas teclado o return, o enter, sem nenhum valor informado. Tá? Só vou repetir colocando aqui um argumento, digamos, sei lá, 2. Veja que agora nós temos aqui um valor, ó, que foi o valor. Esse é o cifrão 1, ou seja,
o valor informado em linha de comando. E aqui também vamos informar um valor aqui. Vou colocar 3, vai. 3 não, já tem 3 ali, ó. Já tem 3, 3, 5, 2, 7. Pronto. Ok? O que mais aí que a gente pode fazer? Como eu disse, a gente agora vai informar, já que são números, em vez de concatenar, a gente vai mostrar operações aritméticas. E a gente também pode fazer uma coisa. Veja que a constante, pelo menos na saída aqui, ela não aparece em nenhum lugar, né? Vamos dar uma utilidade para a constante, primeiro nas operações aritméticas. Ou seja, a gente pode pegar o valor da constante e somar com, não vou dizer que com cada um dos valores atribuídos, mas com o último valor atribuído. Então, por exemplo, aqui, a constante a gente sabe que é 1. Aí a gente vai colocar operações aritméticas. Por exemplo, N1 mais K1. N1, aqui o último valor informado foi 7, então vai ficar 7 mais o valor de K1, que no caso é 1. Então, a soma aqui vai ficar 8. E assim por diante. Tá? Mas fica então para a próxima aula como exercício, tá? E vai ser interessante logo em seguida a gente fazer aí um jogo de adivinhação. Tá? A gente pode e aí como que a pessoa pode adivinhar? Na verdade, a dica é olhar as operações, os resultados das operações aritméticas e, portanto, deduzir o valor da constante, tá? Nesse jogo de adivinhação que a gente vai colocar. Tudo bem? Eu sei que o tema assim, pode parecer um pouco complexo, mas aos poucos a gente vai se acostumando e vendo que, no fundo é fácil. Existe uma diferença entre não ser difícil alguma coisa ser difícil, e a gente não conhecer essa coisa. Tá? Então, muitas vezes se confunde, né? Esse jogo é um jogo difícil. Será que é difícil? Ou será que eu tenho dificuldade por não conhecer? Né? Isso serve para tudo, né? Até para pessoas, né? Faz sentido? Então, uma coisa é a dificuldade, se ela existe ou não, de fato. E outra coisa é eu saber ou não. Então, quando eu não sei, tudo é difícil. Né? Uma língua estrangeira. Né? Eu não conheço, então ela é difícil. Né? Lógico que você não consegue. Mas na medida em que você for conhecendo, quando você conhece de fato, aí sim você pode dizer o grau de dificuldade. Tudo bem? Tá, de novo, o foco aqui não é filosofia, né? Embora implicitamente a gente siga, né, uma filosofia, né? E é muito importante em linguagens de programação a gente pensar em etapas, né? É o que eu gosto de dizer, passos de bebê, né? Um passo por vez, né? Eu costumo, quando vou analisar um problema, separar as variáveis, não mexer, não mudar ou não alterar mais de uma variável por vez. Eu mudo apenas uma e aí vejo o resultado. Porque se eu altero duas variáveis ou mais ao mesmo tempo e obtenho um determinado resultado diferente, eu não vou saber qual foi a variável significativa, ou seja, foram todas, foram algumas, foi só uma. Então, essa é a ideia, né? Caminhar por passos. Não adianta se precipitar. Né? Não existe conheça, aprenda Bash ou qualquer outra linguagem em uma hora, né? Em uma semana, em um mês, em um ano até. Não existe isso. Né? Isso é propaganda enganosa. Né? E a melhor além disso, também é preciso comentar sobre erros. Né? Os erros são fundamentais para se aprender.
Se você tenta a primeira vez e acerta por acaso, você não aprendeu. Aprende quem tenta, aí não dá certo e vai mudando, vai testando, com critério, até dar certo. Aí você sabe, nessa hora, por que deu certo e por que daria errado. Ok. Pessoal, dúvidas, fiquem à vontade e a gente vai continuar esse tema e que é muito interessante e prometo que vai ser divertido, inclusive, tá bom? Até a próxima aula, um abraço.